Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Também já agora no início, deixe aqui nos comentários uma história sobrenatural, misteriosa ou bizarra que tenha acontecido com você para eu contar lá na rede vizinha, né, que começa com o que termina com toque, e também não deixe de me acompanhar por lá para você conseguir ver quando a sua história for postada. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Grace Packer tinha 14 anos na época do caso e morava em Quakerton, na Pensilvânia, com sua mãe adotiva Sarah Packer, seu pai adotivo David Packer e seu irmão mais novo. A Sarah, mãe adotiva da Grace, trabalhava como supervisora de adoções e também já tinha trabalhado em várias coisas relacionadas a crianças ao longo da vida, e ela tinha adotado a Grace e o seu irmão em 2007. Isso porque, antes disso, a Grace e o seu irmão moravam com os seus pais biológicos em uma situação muito difícil. Os pais deles eram muito jovens quando tiveram os filhos, não sabiam cuidar direito e, além disso, também foi confirmado que várias pessoas ligadas à família chegaram a abusar sexualmente tanto da Grace quanto do seu irmão. Então, os pais acabaram perdendo a guarda em 2004 e os dois foram adotados pelo casal Sarah e David em 2007. Como eu disse antes, a Sarah trabalhava como supervisora de adoções e ela já tinha adotado várias crianças ao longo da sua vida, tinha cuidado dessas crianças, criado elas, e então não foi difícil para ela conseguir também a guarda da Grace e do seu irmão, e então ela e o seu marido David começaram a cuidar deles. Porém, não demorou muito para a vida da Grace voltar a ser um pesadelo na sua nova casa. Isso porque o seu pai adotivo, o David, também começou a cometer abusos sexuais contra ela. Em 2010, quando a Grace tinha apenas 8 anos, uma pessoa que frequentava a casa dela percebeu comportamentos estranhos do seu pai adotivo David com a menina e começou a reparar que muito provavelmente o David cometia esses abusos contra a Grace. Essa pessoa então, certo dia, conseguiu pegar o celular do David sem ele perceber e viu ali no celular que ele gravava esses abusos que ele cometia contra a filha. A pessoa então denunciou o David, ele acabou sendo preso e diante ali das provas, não teve como ele negar, ele acabou confessando os abusos contra a Grace e também contra outras crianças que já tinham ficado ali sob a sua supervisão. E então ele acabou sendo condenado a 5 anos de prisão. Nessa época então, quando ele foi preso, ele e a Sarah acabaram se separando, ela também acabou sendo demitida do seu emprego como supervisora de adoções, já que ela tinha colocado essas crianças, a Grace e o seu irmão, em uma condição de risco dentro de casa com o David, mas mesmo ela tendo perdido o seu cargo e não podendo mais acolher novas crianças na sua casa, ela continuou tendo a guarda da Grace e do seu irmão, já que não foi considerado nessa investigação que a Sarah tinha alguma coisa a ver com esses abusos cometidos. Pouco tempo depois que o David foi preso, a Sarah já iniciou um novo relacionamento com um homem chamado Jacob Sullivan, que na verdade ele tinha um relacionamento com uma outra mulher e eles começaram meio que um relacionamento a 3. Esse Jacob frequentava então bastante a casa da Sarah e, querendo ou não, ele tinha então bastante contato também com a Grace e com o seu irmão. Nessa época, mesmo que o David tivesse sido preso, a vida da Grace não tinha melhorado muito, isso porque a Sarah não tinha nenhum pingo de paciência com a menina, porque a Grace tinha algumas questões ali, ela tinha alguns problemas de aprendizagem, também tinha alguns atrasos na fala, e era meio difícil para ela compreender certas coisas. A Sarah sempre tinha que repetir as coisas para ela, tinha que ensinar
várias vezes para ela aprender. Quando mandava fazer alguma coisa também ela fazia errado, porque ela não conseguia compreender muito bem. E a Sarah foi cada vez mais perdendo a paciência com a Grace, não gostava dela, brigava com a menina, ao ponto também, né, de cometer violência física contra a Grace. Mesmo com tudo isso, segundo as pessoas que conheciam a Grace, ela era uma menina muito doce e obediente, estava sempre com um sorriso no rosto, nunca reclamava de nada e continuava, né, ali levando aquela vida. Em 11 de julho de 2016, a Grace estava com 14 anos quando a Sarah relatou para as autoridades que ela tinha desaparecido. De acordo com a Sarah, ela e a Grace tinham tido uma discussão porque a Grace queria sair com uma amiga e a Sarah não deixou. Então a Grace pegou $300 da bolsa da Sarah e fugiu de casa. Uma coisa que, segundo a Sarah, a Grace já tinha feito antes. As buscas pela Grace começaram então, porém os policiais não tinham muito para onde ir, porque a Sarah simplesmente não colaborava com as buscas. Os policiais pediram imagens da Grace para eles divulgarem ali as fotos dela como desaparecida, mas a Sarah disse que não tinha nenhuma foto da Grace, que a Grace tinha levado todas as fotos embora. Os policiais também perguntavam, né, quem era aquela amiga com quem a Grace queria sair, mas a Sarah dizia que não sabia, que não conhecia essa amiga, não sabia o endereço dessa amiga. Basicamente, a Sarah dizia que não sabia nada sobre a sua própria filha Grace, que estava desaparecida. E isso então dificultava muito as investigações. Os meses foram se passando então sem a polícia ter o que fazer, por mais que eles confrontassem a Sarah, ela sempre dizia que não sabia de nada e eles não conseguiam fazer mais nada a respeito, até que quase 3 meses depois, em 31 de outubro de 2016, o corpo da Grace foi encontrado desmembrado em uma área afastada, arborizada, por alguns caçadores que estavam passando na região. A partir daí, então, os policiais começaram uma investigação mais séria sobre a Grace, porque agora não se tratava apenas de um desaparecimento ou de uma fuga, e sim de um homicídio. E logo no início, a Sarah, a mãe adotiva da Grace, acabou se tornando a principal suspeita, justamente por conta de todo aquele comportamento estranho que ela teve desde o desaparecimento da Grace. Investigando mais a fundo, então, a vida daquela família, os policiais descobriram que a Grace não estava matriculada em nenhuma escola, o seu irmão mais novo estava matriculado, frequentava as aulas normalmente, mas a Grace, desde bem antes de ela desaparecer, já não estava mais frequentando nenhuma escola. Os policiais também descobriram sobre aquela questão de a Sarah não ter nenhuma paciência com a Grace, maltratar a menina, humilhar a menina e também bater nela dentro de casa, né? Então isso ainda foi mais suspeito. E além disso, os policiais também descobriram sobre o Jacob, o atual namorado da Sarah, que já tinha passagem na polícia por violência sexual contra menores de idade. Então isso tudo, né, foi levando o foco dos policiais cada vez mais para Sarah e agora também para o Jacob. Um mês depois que o corpo da Grace foi encontrado, a polícia também descobriu que a Sarah ainda estava recebendo $712 por invalidez do seguro social destinados a Grace por conta daquelas questões de saúde que ela tinha. Então, mesmo depois do desaparecimento da Grace e depois também de a Sarah saber que ela já não estava mais viva, ela não comunicou isso a ninguém e continuou recebendo esse dinheiro aí como se a menina ainda estivesse com vida. Nesse mesmo mês também, a Sarah procurou a polícia dizendo que tinha recebido uma carta da Grace antes, né, de ela ter sido encontrada sem vida, onde ela dizia que sim, que ela tinha fugido de casa por conta própria e que tinha feito isso porque não aguentava mais ser um fardo ali, né, para a sua mãe, dar despesas e dar trabalho. Ela também pedia desculpas, colocou ali várias fotos dela. Porém, os policiais acharam tudo aquilo muito estranho, perguntaram por que a Sarah não tinha apresentado essa carta antes, mas ela não soube se explicar muito bem, e os policiais conseguiram então por fim confirmar que aquela carta não tinha sido escrita pela Grace, e sim por algum adulto,
por conta ali, né, da forma como a carta foi escrita e das palavras que foram usadas. A Sarah e o Jacob passaram então a ser os principais suspeitos, eles passaram a ser fortemente investigados e interrogados, mas eles sempre negavam qualquer envolvimento no caso, até que certo dia o Jacob tentou tirar a sua própria vida por uma overdose e foi parar no hospital. Os policiais rapidamente desconfiaram que isso tinha alguma coisa a ver com o caso da Grace, e isso foi confirmado quando o Jacob conseguiu se recuperar e acordou novamente no hospital. Assim que ele acordou, ele acabou confessando para a equipe médica que sim, que ele tinha, abusado várias vezes ali da Grace, tanto ele quanto a Sarah, e que ele tinha tirado a vida da Grace porque ele e a Sarah tinham combinado isso e já vinham planejando isso há cerca de 1 ano. Nessa mesma época, no mesmo dia, aliás, que o Jacob tentou tirar a própria vida, a Sarah também fez o mesmo, também por overdose, e ela também foi parar no hospital e sobreviveu. E o Jacob também confessou que os dois tinham combinado de fazer isso com antecedência, que se caso eles fossem descobertos, que se a polícia começasse a encurralar eles ali, descobrindo que eles eram os culpados pela morte da Grace, eles iriam tirar suas próprias vidas. Com isso, então, o Jacob acabou contando toda a verdade para a polícia também, ele confessou tudo desde o início, desde quando eles começaram a planejar o crime. Ele disse que eles resolveram fazer isso porque eles já não aguentavam mais a Grace, que a Grace dava muito trabalho, a Grace não obedecia às ordens, a Grace não aprendia as coisas. Resumidamente, eles realmente não tinham nenhuma paciência para as condições especiais ali que a Grace tinha, os cuidados especiais que ela precisava. Então eles acabaram decidindo que queriam tirar a vida dela, mas não queriam que ninguém ficasse sabendo, porque eles queriam continuar recebendo aquele dinheiro lá da invalidez que ela recebia. Ele disse então que no dia 8 de julho de 2011, ele e a Sarah levaram a Grace para uma nova casa deles em Abington. Lá ele agrediu a Grace várias vezes fisicamente e também sexualmente. Depois eles levaram ela para o sótão e lá eles drogaram ela com remédios para dormir, a amarraram e a colocaram dentro de um armário extremamente quente, na esperança de que quando eles voltassem no dia seguinte, ela já estivesse sem vida. Segundo ele, enquanto ele cometia todas essas violências contra a Grace, enquanto ele espancava ela e também violentava ela sexualmente, a Sarah estava ali no mesmo cômodo vendo tudo acontecer, e a Grace pediu ajuda para ela várias vezes, mas ela não parecia se importar nem um pouco com a situação, muito pelo contrário, os dois estavam se divertindo muito com aquilo tudo, e a Sarah apenas dizia para Grace que ela não podia fazer mais nada para ajudá-la. No dia seguinte, então, quando eles voltaram lá nesse armário onde eles tinham deixado a Grace, eles perceberam que ela ainda estava com vida, então o Jacob acabou tirando a vida dela, estrangulando ela com as suas próprias mãos. Depois disso, eles levaram o corpo da Grace para uma banheira, cortaram em vários pedaços e colocaram dentro de uma caixa grande com um monte de areia de gato, segundo eles, para impedir ali que o cheiro se espalhasse e que os vizinhos percebessem alguma coisa. Eles deixaram então essa caixa com o corpo da Grace e a areia de gato pelos meses seguintes no sótão da casa, até que finalmente, quando as pessoas começaram a perguntar sobre o paradeiro da Grace, eles decidiram que estava na hora deles se livrarem do corpo dela. Então eles transportaram o corpo para vários sacos de lixo e levaram para aquela área arborizada onde depois ele foi encontrado. Além de contar tudo o que aconteceu no dia do crime, o Jacob também contou sobre situações nos dias e meses anteriores. Ele disse que era super comum ele abusar, sexualmente da Grace. Ele disse que a Sarah ficava vendo tudo, que ela sabia de tudo e que ela nunca ligou para isso, muito pelo contrário, ela encorajava ele a fazer isso porque ela tinha raiva da Grace, vai saber por quê, simplesmente porque ela não tinha paciência para a menina, para as necessidades que a menina tinha. Então ela nutria aí essa raiva da Grace
e o jeito dela se vingar ou punir a Grace de alguma maneira era permitindo que esses abusos acontecessem, e ela também, né, batia, agredia a menina diariamente e a humilhava de todas as maneiras possíveis. Com a confissão do Jacob, então, não tinha mais como a Sarah negar, e ela também acabou confessando o crime com muita frieza. Ela confirmou tudo o que o Jacob disse também que não tinha paciência com a Grace, que ela não aguentava mais lidar com ela, que detestava a menina, que ela era um fardo, que era inútil. Chamou a Grace aí de várias coisas terríveis e confessou que sim, ela com o Jacob tinham cometido todos esses abusos e tinham também planejado aquele crime terrível contra a Grace. Além disso, os policiais também descobriram que naquela época do David, o ex-marido da Sarah, ela também sabia sobre os abusos que o David cometia, ela também permitia e incentivava o seu ex-marido, e além disso, a Grace não tinha sido a única vítima, muito pelo contrário. Ao longo da vida, a Sarah e outros homens tinham abusado várias vezes daquelas várias crianças que já tinham passado ali pela casa da Sarah. Então, basicamente, né, ela acolhia essas crianças para fazer ali maus tratos com elas, para abusar delas de todas as maneiras, e a Sarah chegava até mesmo a chamar homens de fora para cometerem ali violência sexual contra esses menores de idade, e isso aconteceu também com a Grace. Os policiais também encontraram conversas entre a Sarah e homens no seu celular, onde ela oferecia essas crianças dizendo que eles eram virgens para que esses homens, né, agredissem eles sexualmente. Então era tudo realmente muito terrível. Com tudo isso, então, o Jacob acabou sendo condenado por mais de 19 crimes, incluindo homicídio, sequestro, estupro e formação de quadrilha, e foi condenado à prisão perpétua. A Sarah também foi acusada por mais de 17 crimes, entre eles homicídio, sequestro, conspiração e abuso de cadáver, e também foi condenada à prisão perpétua. Apesar de ter sido condenado à prisão perpétua, o Jacob não ficou muito tempo preso, isso porque em abril de 2019, aos seus 47 anos, ele faleceu na prisão devido a um aneurisma cardíaco. Essa história é extremamente triste e revoltante porque a Sarah era para ser uma pessoa que acolhia realmente as crianças, né, para fornecer um lar seguro, fornecer uma boa vida, porque crianças que estão nessa situação de precisar de um lar adotivo é porque já vem de alguma vida sofrida, né, e em vez de melhorar a vida dessas crianças, a Sarah fazia o completo oposto e piorava tudo ainda mais. A polícia também acabou tendo um certo descaso com esse caso, porque a Sarah registrou ali o desaparecimento da Grace, mas desde o início ela tinha um comportamento muito estranho, e ao que parece nessa época, o corpo da Grace ainda estava lá no sótão da casa, naquela caixa com areia de gato, e a polícia não pôde encontrar essa caixa, então é tudo muito estranho, parece que teve algum descaso aí na história da Grace por parte de várias pessoas diferentes, e infelizmente, né, ela acabou sofrendo tanto na mão dessas pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de carinho ou amor por ela. Infelizmente, a Grace, em sua breve vida, não conseguiu encontrar nenhuma pessoa que realmente cuidasse dela e amasse ela de verdade. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui nos comentários, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Deixa também uma história sobrenatural, misteriosa ou aterrorizante que aconteceu com você para eu contar lá na rede vizinha. Também se inscreve se você ainda não for inscrito, deixa o like se você gostou de conhecer mais essa história, e é isso, até o próximo vídeo.